Segundo o Dr. Joe Dispenza, o cérebro humano é imenso, fascinante e capaz de transformar as pessoas naquilo que querem ser. Apesar do passado de cada uma das impressões genéticas inscritas em nosso DNA, a verdade é que o ser humano tem a capacidade de usar os pensamentos, a mente, para se redesenhar, isto é, romper com o passado e criar um novo futuro. Vamos entender mais o que a neurociência nos diz sobre isso. Você acredita na ideia de que a maneira como você pensa tem algum efeito na sua vida? Quantas pessoas será que acordaram nesta manhã e conscientemente criaram seus futuros? E sabe qual é a principal razão para a qual as pessoas não o fazem? É que elas realmente não acreditam que isso seja verdade. Se você soubesse que isso é verdade, você perderia um único dia da sua vida. Você deixaria algum pensamento passar pela sua consciência sem o que o desejasse? Seu cérebro, de acordo com a neurociência, é organizado para refletir tudo que você tem conhecimento na sua vida. Seu cérebro é o registro do seu ambiente, é um relatório do seu passado. Portanto, se você acredita nisso, será que é o ambiente que controla seus pensamentos ou é seu pensamento que controla o seu ambiente? Vamos supor que você vai repetir os mesmos padrões de sempre. Você levanta para a cama, você desliga o seu despertador, você calça os seus chinelos, você vai ao banheiro de modo habitual, como sempre faz, você se olha no espelho para se lembrar quem você é, você toma uma ducha da mesma forma que sempre o fez. Você vai se arrumar, respondendo às expectativas que todo mundo tem de você, você vai para a cozinha, toma o seu café numa xícara preferida, você dirige ao trabalho, pelo mesmo caminho de sempre, você vê as mesmas pessoas que desencadeiam as mesmas reações emocionais. Você vai fazer o seu trabalho, no qual se tornou expert, e você vai correndo no final do dia para casa, checa os seus e-mails, e aí acabou o dia, você vai para a cama dormir, e no dia seguinte tudo inicia novamente da mesma forma. Será que o seu cérebro mudou de alguma forma neste dia? Eu creio que você esteja tendo os mesmos pensamentos, realizando as mesmas ações que criam as mesmas experiências e que consequentemente produzem as mesmas emoções e secretamente você espera que algo mude em sua vida? Então, conforme o ambiente desperta diferentes circuitos em seu cérebro, você começa a pensar igual ao seu ambiente. Conforme você vê as mesmas pessoas e vai aos mesmos lugares e faz as mesmas coisas nas mesmas horas, e o ambiente externo que está despertando diferentes circuitos em seu cérebro, fazendo você pensar igual a tudo que você conhece. E enquanto você continuar pensando em tudo que você sabe que é familiar, você continuará criando a mesma vida. A lei quântica continua se aplicando em você. Você só está pensando igual a tudo que você conhece, portanto, você continua criando mais do mesmo. Para mudar, para verdadeiramente mudar, é preciso pensar de forma maior do que o seu ambiente, e todos os grandes pensadores da história sabiam disso. William Wallace, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Rainha Elizabeth, Joana d'Arc, todos eles tinham uma visão, todos tinham ideia. Eles não a viam. Não tinham cheiro, não as sentiam, mas eles sabiam que elas estavam lá, vivas em sua mente. E era tão viva que eles começavam a viver como se aquilo já fosse realidade, já acontecesse no agora. Portanto, você acredita na possibilidade de poder mentalizar um futuro que você ainda não experimentou com seus sentimentos, mas que, se pensar sobre ele por vezes o suficiente, seu cérebro poderá literalmente mudar para parecer que aquele evento já aconteceu? Bom, a neurociência diz que isso é perfeitamente possível. Agora, a sua personalidade cria a sua realidade pessoal. E é assim, a sua realidade personal é feita de como você pensa, como você age e como você sente. Então, para criar uma nova realidade, você terá que mudar pensamento, comportamento e hábitos. Consequentemente, emoções que você memorizou e que fazem parte da sua realidade.
O problema é que a maioria das pessoas tende a criar uma nova realidade pessoal a partir da mesma personalidade. E isso nunca funcionará, pois temos que nos tornar outra pessoa. Então, como você continua tendo os mesmos pensamentos, realizando as mesmas coisas e vivendo as mesmas experiências que produzem as mesmas emoções, existe um princípio na neurociência que diz: neurônios que despertam juntos se conectam. E se você continua tendo os mesmos estados mentais e corporais de novo, seu cérebro começa a disparar as mesmas sequências, nos mesmos padrões e nas mesmas combinações. E sempre que você faz seu cérebro trabalhar da mesma forma, isso é chamada mente. Mente é o cérebro em ação. Então, conforme você se lembra todos os dias de quem você pensa que é, você faz com que seu cérebro passe a funcionar exatamente do mesmo jeito. E conforme ele funciona do mesmo padrão, ao longo do tempo, o cérebro se vicia em uma assinatura muito limitada, que, em outras palavras, é a sua personalidade. E sim, temos programas neurológicos que rodam de forma retumbante, pelo fato de continuarmos fazendo as mesmas coisas repetidamente. Para mudar a sua vida é preciso fazer o cérebro trabalhar em novas sequências, novos padrões e novas combinações, para que assim ele comece a trabalhar de forma diferente. E o principal ingrediente que nos permite fazer isso é o conhecimento ou a informação. Porque toda vez que você aprende algo novo, você faz novas conexões nos neurônios, que literalmente é o que significa aprender. E aprender é forjar novas conexões. Já lembrar é manter ou sustentar essas conexões. Quando você tem um pensamento, produz uma substância química. Se você tiver pensamentos alegres, grandes e limitados, você ativa um grupo de circuitos no qual disparam uma sequência específica de padrões e combinações, que produzem um nível mental que ativa outra parte do cérebro, que produz substância química para que você se sinta exatamente da mesma maneira como você está pensando. Ou seja, alegre, grande e limitado. Agora, se você tiver um pensamento negativo, triste, autodepressivo, você acaba ativando circuitos diferentes, em combinações diferentes, em sequências diferentes, em padrões diferentes, nos quais produzem nível mental diferente e que, por fim, fazem o cérebro produzir diferentes substâncias químicas que sinalizam emoções para que se você sentir exatamente da mesma forma que está pensando, ou seja, negativo, infeliz e indigno. Portanto, no momento em que você começa a se sentir da maneira que você está pensando, parte do seu cérebro está em constante comunicação com o seu corpo. Faz com que você comece a pensar da maneira em como está se sentindo, o que produz mais substâncias químicas, que te fazem sentir do mesmo jeito que está pensando, e depois você pensa do mesmo jeito que se sente, e depois sente do mesmo jeito que pensa, e depois pensa do mesmo jeito que sente. E algumas pessoas ficam nisso 20, 30, 40 anos. A retumbância desse ciclo ao longo do tempo cria o que chamamos estado do ser. Estado de ser é quando sua mente e seu corpo, seus pensamentos e sentimentos estão alinhados ao conceito. Portanto, os pensamentos é a linguagem do cérebro e o sentimento é a linguagem do corpo. E conforme as pessoas são pegas pelo ciclo de pensar e sentir e pensar ao longo do tempo, elas condicionam seus corpos. Quando a mente sabe tanto quanto o corpo, nós chamamos isso de hábito. Basicamente, um hábito é quando seu corpo se torna mente. Isso é o que chamamos de hábito. Vamos entender mais sobre hábitos e mente. Veja, cerca de 95% do que você é quando chega aos 35 anos é um conjunto de reações emocionais, crenças, percepções, atitudes que funcionam como um programa de computador. Portanto, apenas 5% da sua mente consciente começa a trabalhar contra 95% daquilo que você memorizou. Então, a pessoa que pensa positivo, mas ela se sente negativo, ela quer criar um quadro de realizações dos sonhos, com ilustrações da sua vida perfeita, mas ela não se sente digna. Isso é a mente e o corpo em oposição. Então, temos que redirecionar o corpo para uma nova mente. Quantas pessoas você conhece que memorizou o sofrimento?
Pessoas que podemos perguntar: e aí, você leu o livro que te dei? E eles dizem: não. Você diz: olha, vou reunir o pessoal para sair, quer ir com a gente? Esperar, conversar? E ele responde: não. É por causa daquela onda neuroquímica. Nada, ninguém e nenhuma experiência consegue tirá-la desse estado. Temos um infinito campo quântico, Deus, o infinito, o Criador, como você quer chamar. Responda ao que você está sendo, não ao que você está pensando, não ao que você está sentindo, mas sim à combinação de como você está pensando e como você está se sentindo, o que chamamos de estado do ser. Infelizmente, a maioria das pessoas espera passar por uma crise, um trauma, uma doença, uma perda, para só aí querer mudar. Elas esperam até o ponto onde o ego chega a níveis tão baixos que elas não conseguem continuar do jeito que sempre foram. É aí que começamos a prestar atenção em como estamos pensando, no que acreditamos e como agimos, e quais emoções estamos vivendo. E agora eu pergunto a você: por que esperar? Entenda, nós podemos mudar em um estado de dor e sofrimento, no qual tende a ser a preferência da maioria, ou nós podemos aprender e mudar em um estado de alegria e inspiração. Vamos mudar e fazer diferente? Pensar diferente, sentir diferente e agir diferente?